crente hoje geralmente é sinônimo de gente com caráter tanto quanto duvidoso, não é mais segredo pra ninguém, né? A maioria das pessoas que falam, que não são da igreja, falam de crente, geralmente é pra falar mal, nunca é pra falar bem, né? A maioria das vezes. Você nunca vê, tipo, um descrente, um cara que nunca teve contato com igreja, uma pessoa que saiu da igreja, falar que crente é gente boa, que crente é tranquilo, que você quer ter um por perto. E a gente se tornou um povo que não é mais reconhecido pelo amor, pelo cuidado, pela caridade, pela devoção, e sim pelo ódio, pela briga, pela contenda, por querer enfiar o que a gente acredita goela abaixo dos outros e por distorcer a palavra de Deus. A gente é reconhecido por isso. E eu fico pensando, será que era pra ser assim? Porque, cara, nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. O Espírito Santo é esse que nos capacita para fazer a boa obra de Deus. E, cara, se Deus é tão perfeito e Ele habita em nós e Ele nos transforma, nós também deveríamos ser homens perfeitos. E mulheres também, né? Óbvio. Com perfeitos eu não falo que literalmente sem defeitos, mas eu falo que a nossa fé deveria produzir homens e mulheres perfeitos no sentido de ser as melhores pessoas desse mundo. Nós deveríamos ser o porto seguro, literalmente isso que significa ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós deveríamos ser o bálsamo da humanidade. Tipo assim, vamos supor que existe um cara que ele é ateu e ele tá com um problema. A primeira pessoa que ele deveria pensar em recorrer à ajuda deveria ser um cristão. Eu penso que os cristãos deveriam estar na medicina como os melhores médicos, na política como os melhores políticos, na presidência como os melhores presidentes. Eu penso assim, cara, porque nós temos esse Espírito Santo e esse Espírito Santo quer que a gente impacte o mundo de forma positiva, só que a gente não quer saber do nosso próximo, a gente não quer saber de ter de carregar esse legado. Você já parou pra pensar que você carrega o nome de Cristo nas suas costas, pra onde você vai? E a gente tá mais preocupado em acumular e conquistar, que a gente simplesmente não pega isso, tá ligado? A gente não na nossa cabeça, né? A gente tem o Espírito Santo, mas ele serve só para poder permitir que a gente tenha essa convivência com Deus, para que essa convivência com Deus produza uma obediência forçada, e essa obediência forçada vai me entregar uma bênção que eu ofertei, que eu fiz campanha, sendo que, na verdade, não é esse o ponto. Quão bom seria se nós, cristãos, filhos de Deus, realmente nos importássemos com esse nome que a gente carrega de Cristo. Tenho certeza que nós seríamos pessoas excelentes, pessoas incríveis. E eu não estou falando aqui para poder esbanjar, nossa, tipo, olha como ele ou ela é perfeito, porque isso, porque daquilo, não, mas eu falo para benefício da própria humanidade em si, da sua própria comunidade. Rafael, mas não tem como mudar o mundo, não tem como a gente sozinho, realmente, não dá para abraçar o mundo, mas você pode ser uma pessoa perfeita e excelente no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa. Ao invés de você ficar discutindo com a sua esposa, discutindo com os seus filhos, por que você não se esforça em ser perfeito? Por que você não se esforça em, às vezes, calar a boca, sofrer o dano, mas ser essa pessoa perfeita, ser essa pessoa que todo mundo vai ver em você um acalento, sabe? Um bálsamo mesmo. Aí eles vão me tirar de tempo, aí eu vou ser tirado vão passar a perna em mim, que não sei o que. Cara, será que às vezes não vale a pena? Eu não tô falando que sempre vai valer a pena, mas será que às vezes não vale a pena? Por causa do nome que você carrega? Porque, tipo assim, a gente quer tanto, assim, né, que tudo seja muito justiça, né, muito certinho ali, tipo, não vou ser cristão na essência, porque se eu ser cristão na essência vão me zoar e eu não quero isso porque isso é injusto. E a gente pensa tanto em justiça, só que na cruz, né, era pra gente estar sendo crucificado, isso seria justo, mas a gente não foi. Outro cara pagou nossa bronca. Então, tipo assim, será que não valeria a pena a gente só um pouco se esforçasse para poder ser aquilo que a gente foi chamado para ser? Pelo amor de Deus, desconecta um pouco do mundo. Desconecta um pouco do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua casa, do seu carro, sai um pouco disso e tenta focar em ser essa pessoa que vai de fato fazer a diferença no ambiente que você vive, cara. Aí tu chega lá no teu trabalho, tu mata a hora, tu chega atrasado, tu não compensa, tu não faz nada, tu falta serviço, não dá, mete atestado, e aí ainda quer ficar carregando o nome de cristão. Não, eu sou cristão. Pô, cara, você já parou pra pensar o quão pesado é o nome de Cristo? Sério, a responsabilidade que é carregar esse nome? E a gente pensasse e meditasse em que a gente carrega o nome do Criador do universo inteiro e o ser mais poderoso que existe e transcende não só a existência, mas tudo, eu acho que nós seríamos sim pessoas excelentes que
Deus nos criou para ser. Rafael, e o que que eu faço então para poder ser isso, para poder fazer isso? Cara, eu não sei. Planta uma planta, sei lá, planta uma árvore, colhe uma maçã, reparte o que você tem. Ah, eu não tenho muito, reparte um pouco então, não tem problema. Dá um beijo na sua esposa, leva suas crianças no colégio, chega no trabalho no horário, faz essas coisas assim, tá ligado? Não precisa complicar demais, é só isso. É só você mostrar pro mundo que em meio a esse tanto de nojeira que tem na humanidade, você é um ponto seguro, você é uma pessoa que faz diferença. É isso que a gente tem que focar nossos esforços, e não no dinheiro, não na casa, não no suprimento, porque no final do dia, quem nos supre, nos dá todas essas coisas que precisamos, sim, é Cristo. Então a gente tem que focar na verdadeira obra, no verdadeiro trabalho, que é ser essa pessoa que eu tô falando que a gente deve ser.